Bom dia, pessoal. Bom dia principalmente para quem acordou cedo, esse domingo de manhã, para assistir essa aula. Meu nome é Giovana da Silva Leandro. Eu sou bióloga de formação. Tenho mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto. E atualmente sou pós-doutoranda no Laboratório de Reparo de DNA do Instituto de Ciências Biomédicas aqui da USP em São Paulo. E desde o mestrado, eu tenho trabalhado bastante com reparo de DNA, doenças relacionadas ao envelhecimento precoce, ao envelhecimento normal. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre reparo de DNA. Sobre os principais mecanismos envolvidos em reparo de DNA. Então, como o nosso tempo é curtinho, será mais uma visão geral dos processos, da importância e como que deficiência nesses processos podem trazer problemas sérios. Vou falar das síndromes envolvidas com deficiência de DNA e espero que vocês gostem e consigam entrar um pouco em contato com isso. Aqui eu deixei o meu e-mail, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, depois entrar em contato. E o Instagram do Laboratório de Reparo de DNA, que é onde eu trabalho. E que lá a gente está sempre comentando sobre o que a gente faz, sobre as vias, sobre os ensaios que a gente faz. Então é interessante seguir lá também, para quem tiver interesse nessa área. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre instabilidade genômica, né? O DNA, essa molécula que está exposta, independente do organismo, todos os organismos estão expostos a agentes endógenos, agentes exógenos, que podem provocar modificações na estrutura química da molécula de DNA. E isso é importante para o processo de evolução, né? Gera mutações, mas também pode ser muito deletério para a célula. Então, compostos químicos de maneira geral, irradiação UV, o próprio metabolismo celular, né, que produz espécies reativas, tudo isso pode modificar essa integridade da nossa molécula de DNA. Então, causar uma série de lesões nessa molécula. E considerando que o tempo todo essas lesões estão sendo causadas nas moléculas do DNA, no DNA nuclear, no DNA mitocondrial, por N agentes causadores de dano, essas lesões, elas têm, cada tipo de lesão, para cada tipo de lesão, a célula tem alguns mecanismos de reparo da molécula de DNA para consertar aquela modificação que tem ali. Então, uma vez que lesões são causadas, então, por exemplo, a radiação ionizante, espécies reativas de oxigênio, que vão fazer modificação de base, quebras em uma fita do DNA, quebra as duas fitas no DNA com radiação ionizante quimioterápica. Então, cada tipo de agente pode causar um tipo de lesão, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas também. E cada tipo de lesão, para cada tipo de lesão, a célula tem alguns mecanismos que vão reconhecer e remover aquela lesão e tentar manter a integridade do DNA. Então, como tudo nos organismos, o que a gente está o tempo todo tentando fazer é manter a homeostase. Bom, eu tenho lesão, mas eu preciso de mecanismos que vão lidar com aquilo. E as lesões, além dos mecanismos de reparo em si, elas geram várias modificações, consequências para a célula. Então, dependendo do tipo de lesão, ela pode gerar uma parada no ciclo celular. Essa parada no ciclo celular, ela é estratégica. Então, o ciclo celular tem pontos de checagem estratégicos, de detecção de lesão mesmo, para não prosseguir replicando aquele DNA cheio de lesões, que isso é muito deletério. E essas paradas no ciclo vão permitir que a célula
que esses mecanismos de reparo muitas vezes possam lidar com as lesões, e essas paradas também lidam com uma série de modificação. Então, a célula, dependendo do tipo de lesão que tem ali, tem modificação no processo de transcrição, parada na replicação, então parada na segregação cromossômica. Essas células, no momento que ela pode estar, dependendo do momento, da quantidade de lesão que tem ali, ela é encaminhada para a morte celular por apoptose. E entre as consequências dessa lesão, pode ser que a lesão não seja reparada, e depois de alguns ciclos de divisão, ela se torne uma mutação, que, como eu disse, é importante para o processo evolutivo, mas também pode ser muito deletério. Ela pode, essas lesões, se tornarem mutações e causarem câncer, ou fazerem com que a célula pare de se dividir entre senescência celular. E isso é uma rede de mecanismos bastante ampla que lida com todos com os danos causados, com o que vai ser feito com aquele dano e com todas as modificações que a célula tem que fazer para lidar com aquilo. E tentando, então, a homeostase, o equilíbrio, um balanço ideal desses mecanismos vai evitar o processo de acúmulo de mutações que levam a câncer, ao envelhecimento, então, com aumento de morte, senescência celular, e mesmo quando isso acontecer nas células germinativas, pode levar a doenças hereditárias. Bom, então, o reparo do DNA é um mecanismo crucial nesse processo, né, de manutenção da homeostase do DNA. E o reparo do DNA em si, esses mecanismos envolvidos, eles ganharam o Prêmio Nobel de Química em 2015. Então, esses três senhores aqui, o Thomas Linda, o Paul Modrich e o Aziz Shankar. Se vocês falarem com o meu chefe, por exemplo, ele vai dizer que faltou um nome aqui, que Philippe Hanawald, que também é muito importante no descobrimento das vias de reparo do DNA. Então, a gente tem, como eu falei, para cada tipo de lesão, uma série de vias, e eu listei aqui algumas delas, que eu vou falar durante esse curso. Eu vou falar sobre reparo direto ou reversão da lesão, reparo por excisão de nucleotídeos, por excisão, que pode ser de nucleotídeos, de base, reparo de bases mal emparelhadas, reparo de quebra de fita dupla, temos também reparo de crosslinks no DNA. Então, eu acho muito importante esse reconhecimento da importância desses mecanismos de reparo, porque estudar esses mecanismos é essencial para entender o processo de envelhecimento natural, doenças de envelhecimento precoce, câncer, a carcinogênese em si, né? Então, formação de tumores, e também, muito importante para a gente entender como aprimorar os processos de tratamento de câncer, né? Então, o uso de quimioterápicos, qual dessas vias está associada à resistência de algum tipo de câncer. Então, estudar reparo do DNA é muito importante para a medicina, para o processo evolutivo, para manutenção dos organismos em geral, né? Então, é muito importante como uma questão de saúde pública e como entender a vida em si. Então, é muito apaixonante estudar essas vidas. Bom, então eu vou falar primeiro para vocês sobre o reparo direto, que é uma forma bem simples de reparar lesões no DNA. Então, algumas lesões causadas, por exemplo, uma alquilação de bases, alguns quimioterápicos, como temozolomida, que causa metilação de algumas ganinas, então causa, por exemplo, esse tipo de lesão que é o 6-alquilguanina, ou 6-metilguanina, que é uma metilação, uma alquilação da guanina. Uma simples modificação de base que pode gerar ali mutação, e ela é reparada por uma enzima que chama MGMT, que ela é simplesmente uma enzima que vai reconhecer essa guanina metilada, ou 6-metilguanina,
o alquil, vai se ligar ali, vai pegar esse grupo metil e transferir para uma cisteína da própria proteína. Então, ela faz um processo como de inativação dela mesma, né? Então, a MGMT simplesmente reconhece ali, se auto-inativa, puxando aquele resíduo metil para ela mesma, e o DNA está ali, intacto, perfeito. A MGMT é importante, por exemplo, para a resistência de alguns tipos de câncer. Quando você faz tratamento com temozolomida, por exemplo, a presença dessa enzima determina o sucesso desse tratamento. Então, um mecanismo bastante importante para se entender por causa disso. E relativamente simples, né? Um reparo bem direto. Um outro tipo de reparo direto, que é bastante interessante, é o reparo por fotorreativação. Esse tipo de reparo acontece para lesões, em geral, causadas por luz ultravioleta. Então, a luz ultravioleta, ela gera dímeros de pirimidina. Então, dímero ou de timina ou de citosina, que citosinas ou timinas adjacentes, elas se ligam uma outra em uma ligação que causa uma distorção da fita do DNA, que a gente chama de uma lesão volumosa. Essa lesão ela bloqueia a RNA polimerase, ela bloqueia a DNA polimerase, então é um problema grande para a célula. Então, alguns organismos, muitos, têm essa enzima que chama fotoliase, que ela vai lá, reconhece os dímeros na molécula, ela é ativada pela luz visível e, na presença de luz visível, ela simplesmente remove essa lesão dali. Então, ela remove essa ligação entre os dímeros de pirimidina, ou de timina, de citosina, ou de ambos. E repara e está ali pronto. Então, esse reparo é muito importante porque é a luz solar que causa esse tipo de dano, principalmente. E o curioso desse reparo, desse tipo da fotoliase, né? Ela está presente na maioria dos organismos, exceto mamíferos placentários. Então, nós humanos não temos fotoliase e necessitamos de um outro tipo de reparo para remover lesões causadas pela ultravioleta em si. E a fotoliase ela é bastante interessante porque para pessoas que têm problemas de reparar em humanos, que têm problemas de reparar esse tipo de lesão, atualmente tem se pensado em desenvolver terapia gênica ou mesmo cremes com fotoliase, então tem bastante estudo, para tentar remover as lesões que essas pessoas não conseguem remover. Mais para frente eu vou falar um pouquinho dessa síndrome que não deixa que você tem problemas de remover esse tipo de lesão em humano. Bom, e aí um outro tipo de reparo que é muito importante também é o reparo por excisão de base. Já é um mecanismo mais complexo, que vai ser responsável por remover pequenas lesões em bases que elas não distorcem a dupla hélice do DNA. Então, são as lesões como ocorrer uma delaminação de uma base, às vezes espontânea mesmo, oxidação, então espécies reativas de oxigênio, famosos radicais livres, eles são capazes, eles interagem com o DNA e podem modificar a estrutura da base. Então, por exemplo, podem oxidar uma guanina e gerar uma guanina oxidada. A guanina oxidada, mas qual que é o problema dessa guanina estar oxidada? Durante a replicação, ela não vai ser lida como uma guanina. Às vezes a polimerase não consegue reconhecê-la como uma guanina e incorpora outra base diferente ali. E isso, depois de alguns ciclos de replicação, pode gerar mutação. Então, isso, com vários processos de oxidação de outras bases, a guanina é a mais comum, a mais estudada. Mas tem uma série de modificações nas bases que geram esse tipo de problema. Então, metilação, oxidação, deaminação, a perda de uma base. Então, se a gente tem um sítio abásico, todos eles são problemáticos para a célula. E isso ocorre muito frequente, né? Então, o próprio metabolismo mitocondrial gera radicais superóxido que
são espécies reativas de oxigênio que vão interagir com a molécula de DNA, alguns compostos químicos, a própria radiação, luz ultravioleta, algumas drogas. Então, é bastante importante essa via para reparar esse tipo de lesão. E o curioso, assim, sempre que a gente quer entender o papel de um gene, de um mecanismo, o que a gente faz? A gente pega um organismo modelo, inibe aquele gene, né? Então, você faz o nocaute daquele gene ou algo assim e vê o que causou de prejuízo. Então, o reparo por exame de base ele é muito importante, que a inibição de genes essenciais, que sem eles não vai ocorrer, ela gera letalidade embrionária. Então, uma questão bastante crucial, assim, para entender o papel do reparo por exame de base no organismo, como que é importante. E como que funciona essa via? Eu vou mostrar alguma dessas vias, eu quero que vocês não se atenham a nomes e tudo mais, eu queria mostrar mais a visão geral do processo, assim, o que acontece ali. Então, nesse caso, eu tenho uma base oxidada ali, uma base modificada, e a célula tem algumas DNA glicosilases. Elas são proteínas que estão por ali procurando se tem alguma modificação. Então, essas DNA glicosilases, elas são capazes de reconhecer essas bases oxidadas, essas modificações. Algumas delas podem remover, então depende de qual é a DNA glicosilase. E elas vai ser removida essa base, vai gerar um sítio abásico, depois vai ser clivado ali e gerar arrancado o nucleotídeo. E essa via, ela pode, a partir desse momento que a base modificada é reconhecida e removida, essa via pode tomar pode ir para duas subvias. Ou a via curta, na qual simplesmente uma ou duas bases vão ser tiradas dali, então tira as bases, remove o nucleotídeo completo, né? E uma nova base aqui em verde, a DNA polimerase beta, ela é capaz de fazer a polimerização desse fragmentozinho de uma ou duas bases, e aí a gente tem a ligação por ligases, né? E resolvido. Então, a via curta, eu tenho uma base modificada, essa base vai ser removida, eu vou refazer aquele fragmento e pronto. Ou uma via mais longa, que vai ser removida a base, as enzimas vão fazer, algumas enzimas diferentes vão atuar ali, fazer um corte e uma estrutura que chamam de flap, né? Uma estrutura que vai remover aproximadamente 13 bases, alguns nucleotídeos vão ser removidos, na verdade, né? E, nesse caso, polimerase delta e epsilon, que são essas polimerases da replicação, vão fazer uma ressíntese desse fragmento curtinho aqui, vão pôr nucleotídeos aqui. E depois, esse flap, essa partezinha danificada, ela é cortada e o fragmento novo é religado. Então, é bem simples. Mas se eu tenho uma modificaçãozinha de base, o que faz de diferença para ir para a via curta ou a via longa? Isso vai depender de vários fatores. Parece que a disponibilidade de enzimas, como foi feita a remoção da base modificada ali, o tipo de estrutura que ficou aqui quando o nucleotídeo foi removido, e o tipo de tecido também. Porque, por exemplo, tecidos que não estão em divisão celular têm menor disponibilidade, por exemplo, de coepsilon, beta, de FEN1, que faz esse flapzinho aqui, e tem preferência, principalmente neurônios, pela via curta. Então, depende de vários fatores que ainda é um pouco difícil determinar ao certo como que vai ser escolhido cada via. Mas o importante é que eles conseguem remover essa base oxidada, fazer a síntese do fragmento novo, se é de 1 ou 13 ou 20 pares de 20 bases, né?
não tem problema, a questão é que vai remover essas lesões daí. Bom, porém, alguns indivíduos podem ter deficiência em algumas enzimas que são importantes para o reparo por lesão de base. E, curiosamente, esse tipo de reparo é super importante, muito importante no cérebro, que tem uma alta quantidade de estresse oxidativo. E deficiência, então, diminuição da função dessas proteínas pode levar à neurodegeneração. Inclusive, parece que as proteínas envolvidas no reparo por lesão de base, elas diminuem conforme o indivíduo envelhece. E está fortemente relacionada à neurodegeneração. Então, lembra que eu falei, mas se a gente fizer um nocaute de algumas proteínas essenciais para o reparo por lesão de bases, o organismo nem se desenvolve, né? Não é compatível com a vida. Porém, tem algumas proteínas que não são assim, sem elas não vai funcionar, que, por exemplo, a prataxina ou TDP1, que elas não estão envolvidas exatamente naquela via que eu mostrei, mas o reparo por lesão de base, ele também é um dos tipos de reparo que vai lidar com quebra de fita simples. Então, se eu tenho uma quebra simples no DNA, enzimas relacionadas com reparo por lesão de base vão reconhecer e refazer essa quebra ali. Então, a prataxina e TDP1 estão mais relacionadas com isso. Porém, deficiências nessas enzimas estão ligadas a duas patologias raríssimas, que é a atáxia com oculomotor apráxia e espinocerebellar atáxia com axonal neuropatia, que são doenças com sintomas seríssimos de neurodegeneração. Então, atáxia, que você vai perdendo a coordenação dos movimentos, né? Então, estão ligados com deficiência em DER, reparo por lesão de base. E tem sido bastante estudado a deficiência desses mecanismos na doença de Alzheimer e mesmo na doença de Parkinson, e que leva a um processo severo de neurodegeneração. Então, como eu falei, o reparo por lesão de base, ele vai diminuindo conforme a idade, principalmente o cérebro, e em pacientes com doença de Alzheimer, por exemplo, no cérebro esse tipo de reparo é bem menos eficiente. Então, pode ter uma ligação importante com doença de Alzheimer. Bom, isso é o reparo por lesão de base. Agora eu vou falar um pouquinho do reparo de bases mal pareadas. Lembra que eu falei, quando você tem alguma modificação, às vezes a RNA polimerase reconhece uma guanina oxidada, por exemplo, não consegue vê-la como uma guanina e coloca um pareamento errado? Isso também pode acontecer de maneira natural. As DNA polimerases da replicação, elas nem sempre são fiéis ao molde que elas estão polimerizando ali. E essas DNA polimerases, elas podem inserir uma base errada ali, podem inserir um pareamento errôneo. Isso acontece com frequência, mas a gente tem um mecanismo de reparo de bases mal pareadas, ou mismatch repair, MMR, no qual, durante o processo de replicação mesmo, algumas enzimas são capazes de fazer um reconhecimento de uma base que foi mal pareada pelas DNA polimerases. A partir disso, vai gerar uma sequência de eventos. Então, o reconhecimento, o recrutamento de outras enzimas de mismatch repair, né, MMR, a sigla aqui, de reparo de bases mal pareadas. O que vai ocorrer? A degradação da fita nova de DNA que foi formada por uma exonuclease e uma ressíntese dessa parte. Então, a DNA polimerase vai fazer de novo aquela parte, tentando fazer da maneira correta agora. E o que é curioso dessa via é que uma vez que você põe a base ali, o nucleotídeo está errado, mal pareado, e ela é reconhecida, essa via é capaz de falar, aí você fala, mas como que ela sabe qual que está errado? A fita antiga ou a fita nova? Ela é capaz, esse mecanismo é capaz de reconhecer a fita nova que está sendo formada
e degradar a fita nova. Então, ela vai conseguir se basear na fita antiga para colocar uma base nova na fita que está sendo recém-sintetizada. Esse mecanismo ele é bastante importante, mas mais estudado em bactérias. Em bactérias é muito mais claro como isso acontece. São organismos comuns para se estudar esse tipo de reparo. Mas em humanos, ele é muito importante, porque ele está relacionado mutações em algumas desses genes relacionados com reparo de bases mal emparelhadas, está relacionado com a síndrome de Lynch. O que é a síndrome de Lynch, então? É quem tem modificações nessas bases, então não consegue fazer essa reparação do pareamento errôneo, tem uma chance bastante elevada de desenvolver tumores malignos, principalmente na região coloretal, no estômago, no sistema digestório em si, mas também no trato urinário, no pâncreas, na próstata. Então, esses indivíduos com deficiência no mismatch repair, né, no reparo de bases mal emparelhadas, tem essa taxa elevada, né, de formação de tumores nessas regiões específicas que, assim, intestino, por exemplo, são regiões que estão em constante replicação, né, tem bastante renovação celular lá. Então, por isso é tão crucial para esse tipo de mecanismo. Também estudar o reparo de bases mal emparelhadas é importante como um mecanismo de resistência ou de suscetibilidade a alguns tipos de tratamentos quimioterápicos, que não estão relacionados exatamente com a síndrome de Lynch, né? Bom, agora eu vou falar de um outro tipo de lesão que, para mim, é muito importante, é o que a gente mais trabalha no nosso laboratório, que são as lesões causadas pela radiação ultravioleta, tanto o VA, quanto o VB, quanto o VC, geram essas ligações, que eu já falei um pouco ali quando eu estava falando da fosfoliase, que são ligações entre timinas adjacentes, ou citosinas adjacentes, pirimidinas adjacentes, né? Gerando esse tipo de lesão, que são os dímeros de ciclobutano, e 6,4 fotoprodutos, que são simplesmente ligações entre pirimidinas adjacentes, mas que se formam de maneiras diferentes. Como eu falei, essas lesões, elas são muito importantes porque elas são uma barreira para DNA polimerase, para RNA polimerase. Então, quando a DNA polimerase chega ali e não consegue passar, ela pode gerar quebras ou parada da replicação, mesmo com a transcrição, pode gerar parada da transcrição. Então, são lesões bastante severas. E que a gente tem uma série de mecanismos capazes de repará-los, apesar de em humanos não haver fotoliase, a gente vai falar um pouco desse mecanismo. Aqui só para mostrar para vocês como que o sol é importante e essas lesões causadas por ultravioleta. Não só esse tipo de lesão de dímero de pirimidina, mas a UVA também causa bastante espécies reativas de oxigênio. Então, aqui só para mostrar, esse cara é um caminhoneiro que passou a vida toda dirigindo um caminhão e tomando sol deste lado, e este lado ficava mais para a sombra. Então, para a gente ver, em relação ao envelhecimento de tecidos, como que a luz solar pode aumentar esse processo de envelhecimento. Não só lidar com o aumento de câncer, mas ser crucial no processo de envelhecimento. Então, quando Pedro Bial fala lá, use filtro solar, pode levar aquilo lá a sério, porque é muito importante. Não só para a questão do envelhecimento em si, mas por causa da formação de tumores também na pele, né? Bom, como que funciona o reparo desse tipo de lesão, então? Essas lesões volumosas de dímeros que distorcem a fita do DNA. Elas são reparadas pelo reparo por exame de nucleotídeos, de maneira geral. Então, esse tipo de reparo, ele pode acontecer
ele pode ser iniciado de duas maneiras. Uma delas são algumas enzimas, algumas proteínas, XPE, XPC, que ao todo tempo monitoram, né, o genoma todo e são capazes de reconhecer essas lesões, né, que distorcem a fita, se ligar ali e recrutar mecanismos que vão processar essa lesão. Isso a gente chama de reparo global do genoma. Então, está monitorando todo o tempo em qualquer região. Porém, existe um reparo que é um pouco mais rápido, que ocorre em genes que estão sendo transcritos. E em genes que estão sendo transcritos, esse tipo de lesão, quando ela bloqueia uma RNA polimerase, a própria RNA polimerase, as proteínas acessórias que tem ali, vão sinalizar para que ocorra o reparo daquela lesão e a transcrição possa ocorrer de maneira fluida, né? Então, geralmente a RNA polimerase ela volta na fita e deixa que essa lesão seja reparada. Então, ela sai dali porque ela está presa, não consegue ir para frente, né? Tem uma parada na transcrição e isso é crucial para as genes que estão sendo transcritos. Bom, e depois, uma vez que ela foi reconhecida por proteínas específicas também, então CSA, CSB, ela vai ser encaminhada para o mesmo, vai culminar na mesma via do reparo global do genoma, que vai ser o quê? Vão ser recrutadas proteínas, então esse complexo F2H, que vai ser capaz de abrir a molécula de DNA naquela região da lesão, e manter isso aberto. Algumas nucleases, XPG, XPF, elas vão cortar, então, vão excisar, né, fazer o corte do fragmento que tá lesionado. Esse fragmento vai ser removido e a pCNA, junto com a DNA polimerase, Epson ou Delta, vão refazer aquele pedacinho, aquele trechinho, que geralmente é de uns 30 nucleotídeos. Então, vão refazer esse trechinho e a DNA ligase vai ser lá, né? Ligar esse trechinho novo ao DNA que estava ali antes. E aí, o que acontece quando esse mecanismo não funciona bem? Então, vocês lembram desses filmes outros em que as crianças não podiam? É um filme antigo, meio old school, com a Nicole Kidman, que as crianças não podiam se expor à luz solar. Bom, não vou dar spoiler de filme nem que seja antigo, mas era essa a ideia presente. E não fica claro no filme, mas aparentemente essas crianças elas têm uma deficiência de reparar lesões causadas pela luz solar, que é uma doença rara, mas nem tão rara quanto a gente gostaria, né? Principalmente no Brasil. Então, essas pessoas que não conseguem reparar essas lesões causadas pela radiação ultravioleta, elas têm uma altíssima incidência de câncer, não têm a pele bastante marcada, assim, não consegue lidar muito mal com essas lesões causadas pelo sol e desenvolvem bastante tumores, então tem uma chance 10 mil vezes maior que um indivíduo que não tem essa deficiência em desenvolver tumores na pele, principalmente. Então, aqui, esse senhor, já inclusive faleceu, ele tem uma prótese, né, porque tem que tirar tantos fragmentos da pele de tumores que, dependendo quanto se expõe, tem que pôr uma prótese, porque você fica com um buraco na pele mesmo. E essas lesões, não sei se vocês já tinham visto, mas a maioria das proteínas presentes nessa via, XPC, XPD, XPA, de xeroderma pigmentoso, variante A, variante B, variante C, variante D, que é essa patologia em que os indivíduos têm deficiência em reparar essas lesões causadas por ultravioleta. Então, eles têm um aumento enorme de mutações. Então, esse tipo de lesão
vai gerar um acúmulo de mutações no DNA e, consequentemente, uma maior incidência de câncer. Isso, a maioria desses pacientes, então, tem mutações nessa via de reparo por lesão de nucleotídeo, principalmente nessas XPC, XPD, XPA, XPF. Então, mutações nessas proteínas estão relacionadas com essa doença. Porém, a maior parte delas está associada diretamente com o reparo global do genoma, de Xeroderma pigmentoso. A parte do reparo acoplado à transcrição, que eu falei para vocês que acontece quando a RNA polimerase ela é barrada, ela também está associada com algumas síndromes, e especificamente essa parte de reconhecimento da parada da transcrição em si está relacionado com outro tipo de fenótipo, que é com aumento de morte celular, às vezes também um pouco de fotossensibilidade, também são fotossensíveis, e um fenótipo de envelhecimento precoce. Então, está relacionado com síndromes que a gente chama de síndrome de Cockayne, são mutações em CSA e CSB, que são responsáveis por sinalizar quando a RNA polimerase fica bloqueada, né? E uma outra doença também associada a problemas na transcrição, que é a tricotiodistrofia. Então, em geral, esses indivíduos eles têm um fenótipo de envelhecimento precoce, no caso da síndrome de Cockayne, microcefalia, sérios problemas cognitivos, tem várias características de envelhecimento, então, crianças têm catarata, cifose, fraqueza muscular, perda de gordura subcutânea, todos relacionados com envelhecimento mesmo. E no caso de síndrome de Cockayne, vivem no máximo 20 anos. Então, são fenótipos bastante severos. E, curiosamente, esses indivíduos, eles, em geral, não têm câncer. Síndrome de Cockayne, tricotiodistrofia, eles não têm uma suscetibilidade a câncer, eles não desenvolvem câncer de maneira geral. Então, assim, são fenótipos bastante severos. E o pior de tudo é que algumas mutações em algumas proteínas que são mais problemáticas, como o XPG, que é uma das nucleases que remove a fitinha, ou XPD, que é uma helicase que abre a fita, elas estão relacionadas, algumas das mutações podem causar fenótipos de combinação entre essas síndromes. Então, o indivíduo ele tem síndrome de Cockayne e xeroderma pigmentoso associado, ou xeroderma pigmentoso e tricotiodistrofia, ou xeroderma pigmentoso com neurodegeneração. Então, são fenótipos bastante agressivos, que diminuem muito a qualidade e o tempo de vida desses indivíduos, e que são muito importantes de serem estudados, apesar de serem doenças bastante raras, principalmente a síndrome de Cockayne. Bom, e aí no nosso laboratório a gente trabalha bastante com essas patologias, então se vocês quiserem entrar em contato, saber mais sobre isso, a gente pode conversar mais. Bom, um outro tipo de lesão no DNA, que é bastante importante e muito deletério, são as quebras na dupla fita do DNA. Então, de novo, por agentes endógenos e exógenos. Então, alguns mecanismos da própria célula, como a recombinação meiótica, a diferenciação nos linfócitos, aquela recombinação VDJ para ter diversidade, né? O sistema imune, ela causa quebras de dupla fita, né? Então, quebra o DNA e recombina de algumas maneiras. As próprias topizomerases, né, durante a replicação, elas vão causar quebras do DNA, girar para abrir a molécula, né? E a geração de espécies reativas pelo metabolismo celular, dependendo do contexto, também pode gerar quebra dupla na fita. Então, são elementos endógenos que geram, de maneira controlada ou não, quebras em dupla fita do DNA. Porém, alguns outros fatores exógenos, por exemplo, a radiação ionizante, né? Então, por exemplo, esses acidentes com
nucleares, Chernobyl, uma alta radiação ionizante, era um monte de quebras da dupla fita do DNA, alguns compostos químicos, quimioterápicos, com a proposta de fato gerar quebras duplas no DNA para de fato matar aquelas células, né, de câncer. E essas células são muito sérias, com risco, um perigo de morte para a célula, se a gente não consegue lidar e se for muito grande essa indução de quebra em dupla fita do DNA. Então, para reparar esse tipo de quebra, a gente tem algumas vias. Eu vou falar do principal, assim, do CERN, mas a gente tem muitas variações dessas vias, tá? Então, só para vocês terem uma visão geral. Então, aqui, de novo, agentes que causam dupla quebra, né? Eu falei um pouquinho de quebra de uma das fitas, mas quebra de uma das fitas, se ele não for rapidamente reparado, com o processo de replicação, ele também pode virar uma quebra dupla. Então, temos a radiação ionizante, a recombinação mesmo, né? E isso vai gerar essas quebras. Bom, e como que o organismo lida com essas quebras? Então, elas são muito deletérias, como eu disse, e elas precisam ser reparadas imediatamente. Por quê? Porque duas extremidades de DNA soltas podem se ligar em qualquer lugar e gerar aberrações cromossômicas, por exemplo. Eu tenho uma quebra na fita do DNA, uma quebra dupla. Essa fita aqui pode se ligar a um outro cromossomo, essa aqui a outro, então é um negócio que eu preciso reparar rápido. E como que isso é reparado? Depende. Depende se a célula está no ciclo, em que fase do ciclo celular ela está. Então, a gente tem o reparo por recombinação homóloga, por exemplo, que é um tipo de reparo que ele vai reconhecer a quebra de fita dupla, ele vai organizar, né, etizar um pouco os fragmentos e vai promover uma religação, vou explicar ele melhor um pouco mais para frente, mas ele depende da presença de um cromossomo homólogo. Ele depende de um cromossomo que tenha a informação que estava presente ali naquela região da quebra, e ele usa esse cromossomo homólogo para refazer as fitas, para não perder nenhuma informação ali. Na hora que eu quebro a fita bruscamente, às vezes eu perco alguns fragmentos, alguns nucleotídeos, alguma coisa assim. Então, em algumas circunstâncias, religar talvez seja um pouco prejudicial também. Então, esse mecanismo que é menos suscetível a erro, ele usa um cromossomo homólogo, e que qual o momento que eu tenho um cromossomo ali com a mesma informação que eu tinha naquela região, com homologia ali? Em geral, durante a replicação do DNA, que eu tenho ali cromossomos com homologia, né? Então, eu tenho cromossomo duplicado, eu pego daquele cromossomo que está ali, que tem uma região igual, para eu não perder informação. Porém, se a célula não está em divisão, eu não tenho um cromossomo homólogo ali, o mecanismo mais rápido, o mecanismo que a célula vai usar para ligar, porque eu não vou. A célula, como é uma lesão muito deletéria, que pode ser combinar rapidamente, então não tem tempo para esperar uma divisão celular para religar aquilo. Então, existe esse reparo por junção de extremidades não homólogas, que basicamente o que faz é religar o fragmento que foi quebrado. E esse reparo, como você pode ter uma perda ali de nucleotídeos, alguma coisa assim, ele está mais sujeito a erro, né? Mas ele é importante, porque em algumas ocasiões reparo homólogo não pode acontecer. Então, são esses: HR, reparo homólogo, e reparo por junção de extremidades não homólogas. Além disso, a gente tem aqui, eu queria mostrar para vocês que é importante, alguns sensores. Então, quando eu tenho esse tipo de quebra, eu tenho toda uma sinalização para que esse tipo de reparo aconteça. E a TM, essa proteína TM, ela é bastante importante para sinalizar a região de quebra e falar, olha, tem que acontecer um reparo de quebra de fitas duplas aqui. Então, ela está relacionada
ela é ativada, né? Ela e faz toda essa sinalização para que ocorram uns reparos ali. Então, ela é bastante importante. E ela é tão importante que quando tem a perda da funcionalidade dessa proteína, ela está relacionada também a uma síndrome. É uma síndrome importante, chama atáxia telangiectásia, né? E por isso o nome da proteína, ATM. Atáxia, como eu já disse, ela é uma perda da capacidade de coordenação motora mesmo. E é uma perda progressiva, então esses indivíduos essa síndrome ela começa a aparecer por volta com bebezinhos com 1 ano, 2 anos, ela já apareceu. E aí começam a perder neurodegeneração do cerebelo, então começa a perder os movimentos, a criança para de andar e, enfim, vai ter que andar com cadeiras de rodas, elas têm uma alta suscetibilidade a infecções pulmonares e elas têm um problema seríssimo de imunodeficiência, uma alta chance de desenvolver tumores, então de desenvolver câncer, e principalmente de sangue, e então chama atáxia por conta dessa perda dos movimentos, né? E telangiectásia porque uma característica diagnóstico são esses vasinhos no olho. Esse telangiectásia são esses vasinhos, né? Que aparecem, falam como uma teia de aranha, no olho e na orelha, bastante também, às vezes na bochecha, que são características diagnósticas dessa síndrome. Bom, eu vou falar rapidinho aqui, especificamente, do reparo por junção de extremidades não homólogas, só para mostrar uma visão geral mais de perto para vocês. Então, o reconhecimento é feito, né? A TM sinaliza para que aconteça. Então, tem um processamento das extremidades aqui, são recrutadas essas proteínas, DNA-PK, Q70, Q80, que elas vão processar as extremidades, né? Processar lá os resíduos que ficaram ali, para que consiga fazer o religamento, né? Então, tem a participação desse complexo, mRN também, algumas proteínas específicas, é feita a religação, só que, de novo, é um reparo que não é tão apurado quanto se eu tivesse um cromossomo homólogo para copiar. E o interessante da junção de extremidades não homólogas é que ele tem várias subvias, assim, que é uma via alternativa, na qual tem algumas diferenças das proteínas que atuam e que podem ser mais ou menos suscetíveis a erro. Então, e é importante, esse tipo de reparo é importante para a célula que não está dividindo. Então, célula pós-mitótica, quando ela sofre um tipo de quebra de fita dupla, ela precisa desse tipo de reparo. Então, para o cérebro é importante também, para neurônios. E é importante também, como eu falei, para o sistema imunológico, que a recombinação DDJ acontece por quebras e religação de DNA no sistema imune. Então, a ausência desse tipo de via, ela está relacionada a essa síndrome CID aí, que é essa imunodeficiência severa, que são aqueles meninos bolhas, sabe? Que eles têm que ficar numa cápsula porque eles não conseguem lidar com nenhum tipo de patógeno. Então, esse tipo de reparo, apesar de ser suscetível a erro e tudo mais, ele é muito importante, principalmente para esse tipo de síndrome, e está relacionado com o aumento de linfomas, de leucemias, a deficiência nele, e certos problemas de desenvolvimento. Bom, o reparo homólogo, como eu já tinha mostrado, ele depende de um cromossomo homólogo para acontecer. Então, quando você tem lá a quebra, a sinalização por ATM, algumas proteínas são recrutadas ali, e aqui está esse complexo mRNA de novo. Algumas proteínas vão se ligar às extremidades soltas ali e fazer o processamento delas. Então, no caso, o RAD52, ele vai se ligar ali nessas extremidades livres, né? Depois, RAD52 vai dar espaço para RAD51
Essas extremidades, elas vão sofrer um processo de ressecção mesmo. Vai ser degradada as pontinhas aqui, para que forme essas pontinhas que não são retas, né? E essas proteínas vão promover a invasão do cromossomo homólogo. Então, nessa região com homologia, rádio 51, e nisso está envolvido na invasão da fita BRCA1, BRCA2, que são cruciais também para esse tipo de reparo. Vai ser feita a ressíntese dos fragmentos baseado na sequência do cromossomo homólogo. Depois disso, vai separar esse cromossomo homólogo e ser feita a religação ali. Então, também ter feita a abertura, né, do cromossomo homólogo para que a fita ela invada ali, consiga copiar a informação dali. E formam esses complexos que se chamam de junção Holiday, e tem algumas proteínas capazes de separar de maneira ideal para que os cromossomos diferentes, né, fiquem perfeitos. Então, como eu falei, isso acontece na fase S, e problemas desse tipo de reparo está associado a uma síndrome que eu vou falar depois, do reparo de crosslink também, que é anemia de Fanconi, algumas dessas proteínas. Porém, o mais comum que a gente vê é que mutações, né, em BRCA1 e BRCA2, que podem ser, inclusive, que não precisa ser em homozigose, estão relacionados com o câncer de mama, né? Então, com uma maior incidência do câncer de mama, câncer de útero, né, de ovário, que foi essa mutação que a Angelina Jolie, né, um caso famoso, que a Angelina Jolie retirou as mamas, retirou o útero depois de um tempo, porque ela fez um teste genético, sabia que ela tinha essa mutação de altíssima suscetibilidade a ter esse tipo de câncer, desenvolver esses cânceres, e retirou. Foi um pouco contraditório, será que é essa a solução? Não é? Então, uma discussão em cima disso, mas está relacionado com isso, com problemas na recombinação homóloga. Então, a perda da funcionalidade BRCA1, BRCA2 não consegue fazer o reparo homólogo direito, está associada ao aumento desse tipo de câncer. Tem também uma das proteínas lá, NBS1, que aqui eu só trouxe para mostrar que também está relacionado com essa outra síndrome, né, que é a Nijmegen breakage aqui, que é uma síndrome com microcefalia, problemas imunológicos, porque essa proteína está relacionada tanto com o reparo homólogo quanto com o NHEJ, né, de junção de extremidades não homólogas. E essas crianças têm alta suscetibilidade a câncer, são suscetíveis à radiação ionizante, então tem um fenótipo bastante de envelhecimento precoce também, bastante severo. Bom, só uma última via que eu vou falar aqui, que é o reparo de crosslink. Ele está bastante relacionado com a anemia de Fanconi. O que seria o crosslink? Então, por algum motivo, algum agente faz com que uma fita de DNA se ligue com a outra de uma maneira errônea, assim, não da maneira certa. E faz esse crosslink. E esse crosslink, ele é uma barreira para o processo de replicação. Então, a replicação está acontecendo ali, está rompendo as ligações entre fitas que são comuns, né, que são fisiologicamente normais, e aí aparece essa ligação inespecífica aí, que bloqueia a separação das fitas e pode causar um bloqueio para a replicação, para a transcrição. Então, esse tipo de bloqueio reconhecido durante a replicação, ele recruta um monte de proteínas, entre elas proteínas FANC-A, FANC-B, que são proteínas relacionadas à anemia de Fanconi. E essas proteínas, elas vão ser responsáveis pelo processamento dessa lesão. É um tipo de reparo que não é esses clássicos que a gente fala. Ele envolve proteínas, são, por exemplo, algumas XPF, XPG,
algumas proteínas que estão relacionadas com reparo precisão de nucleotídeos, algumas proteínas que estão relacionadas, RAD51, BRCA1, BRCA2, com reparo homólogo, porque dependendo do que acontece ali, se vai haver quebra ou não, para remoção daquela lesão, essas proteínas de reparo homólogo vão vir para fazer o reparo buscando homologia mesmo, com outras fitas, e então tem invasão de fita. Então, é um reparo um pouco mais complexo, com junção de várias vias, um crosslink, um interplay, assim, uma conexão de várias vias. São lesões bastante severas e modificações nessa via especificamente, que vai reparar esse tipo de lesão, está relacionado com anemia de Fanconi. O que é anemia de Fanconi? Então, é uma síndrome que os indivíduos eles têm anemia de fato, mas uma série de problemas congênitos. Então, eles têm um problema na mãozinha, desenvolvimento, uma série de tumores são desenvolvidos e tudo mais. E tem essas manchas na pele, café com leite. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque a gente já está esgotando o tempo, né? Só para trazer algumas outras síndromes que estão relacionadas com proteínas de reparo de DNA, então, algumas helicases que participam de vários processos, como a síndrome de Bloom, a síndrome de Hodgkin-Thompson, síndrome de Verne, que está relacionado com essas REC helicases, BLM, WRN, que também são relacionadas com problemas no reparo. Que só para mostrar uma outra via, que é da síntese translesão, né? Que um dos tipos de xeroderma pigmentoso, que é aquela doença que eu mostrei, ela está relacionada com proteínas que são capazes, polimerases que são capazes de passar a lesão. Então, o ideal, às vezes, se não consegue reparar esse tipo de lesão, por exemplo, de dímero de pirimidina, e a DNA polimerase fica parada ali, às vezes ela pode ser trocada por uma polimerase que consegue passar aquela lesão durante a replicação, depois volta essa polimerase e consegue fazer o bypass dessa lesão. Então, tolerar também é um mecanismo que ajuda a manutenção da estabilidade genômica. Aí eu queria falar que esse processo de instabilidade genômica, ela vai depender de danos específicos no DNA, né? Então, dependendo do dano que se acumula ali por defeitos no reparo do DNA, vai desenvolver um tipo diferente de síndrome, né? Isso vai depender também se as células estão dividindo ou não. Então, em células pós-mitóticas, alguns tipos de dano pode causar alguns efeitos mais deletérios, levar a neurodegeneração, quando isso acontece em neurônios. Em células proliferativas, os efeitos deletérios têm mais a ver com acúmulo de mutação e o fenótipo de câncer, né? E o que eu queria falar também é que o que a gente conclui é que essas síndromes relacionadas ao envelhecimento e ao aumento de câncer, elas mostram que a integridade genômica, a manutenção da estabilidade genômica, está ligada à longevidade em si. Então, todas essas síndromes, camundongos mutados para genes de reparo de DNA, as consequências dos tratamentos quimioterápicos que geram lesões no DNA, e mesmo algumas síndromes, como a progéria, que não está diretamente relacionada com o reparo do DNA, está relacionado com ausência, não conseguir reparar bem. Porque, nesse caso, esses indivíduos têm uma mutação na carioteca, que faz essas invaginações da carioteca para dentro do núcleo e não deixa com que o reparo do DNA atue de maneira ideal. Então, a integridade genômica, a eficiência dos mecanismos de reparo de DNA, ela está muito ligada à longevidade. E aí, só para trazer, que talvez algumas discussões trazem como que envelhecimento e câncer podem ser dois lados de uma mesma moeda, né? Então, o acúmulo dessas lesões do DNA, da maneira como que eles acontecem, está relacionado com essas diferentes patologias de envelhecimento ou envelhecimento precoce e suscetibilidade a câncer, ou o câncer num processo não necessariamente relacionado a problemas de reparo do DNA. Então, só para mostrar aqui que no nosso laboratório, a minha linha de pesquisa está mais relacionada com o acúmulo de danos no DNA,
que gera bloqueio na transcrição e algumas mudanças de metabolismo. Então, esse artigo que está aqui é do nosso laboratório. E essas mudanças, e como essas mudanças na transcrição estão relacionadas a disfunções neurológicas, a envelhecimento prematuro. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente pode conversar com o presidente. E, por fim, desculpa passar um pouquinho do tempo, eu quero agradecer a organização pelo convite, especialmente o Diego, que me convidou para falar um pouco com vocês. Quero deixar aqui mais uma vez o Instagram do nosso laboratório, é @reparodedna. Ela tem aulinhas que vai falar especificamente de cada via. E se vocês tiverem algumas perguntas e tiver tempo, eu estou aqui para responder. Obrigada. Vocês têm alguma pergunta? Aparentemente, a gente ainda tem um tempinho para responder. Alguma pergunta, algum comentário, qualquer coisa do tipo? Eu sei que eu falei meio rápido das vias, assim. Eu queria dar um panorama geral do que são esses mecanismos, né, de como eles funcionam, de como eles podem ser deletério a ausência deles. A Amanda falou que complexo tema, tantas vias, uma quantidade enorme de proteínas. Obrigada, Amanda, que você gostou da aula. Se vocês quiserem também, quem tiver interesse nesse tema, em agosto, em julho, a gente dá um curso de inverno de reparo de DNA. A gente recebe inscrições do Brasil todo, então no nosso Instagram a gente vai divulgar bastante isso. E a gente fala de todas essas vias, uma a uma, melhor explicada, porque para falar de cada uma, né, precisava de uma aula para cada uma dessas. Então, se vocês tiverem mais interesse, e aí a gente fala das consequências do envelhecimento, evolução, câncer. Então, a gente dá uma abordagem mais ampla. Se vocês tiverem interesse, em breve a gente vai abrir inscrições para esse curso. E acho bastante legal participar. Assim, a gente faz com muito carinho para vocês. Obrigada, gente, por terem acordado cedo no domingo, participar dessa aula. Bom, Leonardo Caran, ele pediu para comentar sobre o conceito de letalidade sintética e como essa vulnerabilidade pode ser usada na clínica, talvez no exemplo de BRCA1 e PARP, que pode ser interessante. Bom, em relação à letalidade sintética, eu vou falar um pouco, não sou grande especialista em câncer, mas o entendimento dessas vias é muito importante para o tratamento do câncer em si, né? Porque a gente consegue, por exemplo, entender quais mecanismos estão relacionados com a resistência de alguns cânceres. Então, por exemplo, como eu comentei na questão da MGMT, indivíduos que tratam, por exemplo, glioblastoma com temozolomida e tem essa enzima MGMT funcional, que remove o tipo de lesão causada pela temozolomida, são mais resistentes a esse tipo de tratamento. Então, conhecer essas vias e o que está gerando resistência e o que está gerando resistência nessas células faz com que a gente desenvolva mecanismos, por exemplo, o Laparib, que é uma droga que ela inibe PARP, né? Ela inibe uma via de reparo de quebra de fita simples, está relacionado com reparo por lesão de base. Ela deixa o câncer mais sensível a um tratamento quimioterápico, por exemplo. No caso, eu acho que que eu não sei de colo de útero. Então, tem vários mecanismos sendo estudados nesse sentido, de saber o que está causando
a resistência daquele tumor ao tratamento, inibir aquela via de reparo, no caso, para que esses tratamentos sejam mais efetivos. Espero que seja isso. A Raquel tem uma pergunta. Eu acho que entender as vias de reparo de DNA, entender que a ausência delas causa, né? É extremamente importante para políticas de saúde pública. Por exemplo, quando a gente estuda essas progérias, né? Essas questões de envelhecimento precoce, relacionadas a reparo por excisão de bases ou reparo por excisão de nucleotídeos. A gente entende não apenas essa doença rara em si, mas como acontece o processo de envelhecimento. Algumas doenças relacionadas com neurodegeneração, Alzheimer, Parkinson. Então, entender quais os mecanismos envolvidos nisso. Então, para o envelhecimento, principalmente, conforme a população tem envelhecido, tem aumentado absurdamente essas doenças neurodegenerativas relacionadas à idade, que tem um papel fundamental, a instabilidade genômica tem um papel fundamental nisso. Então, conhecer esses mecanismos, saber como desenvolver estratégias para lidar com esses processos de neurodegeneração, com a questão do câncer, isso é fundamental também, né? Trabalhos de letalidade sintética e tal. E de prevenção também, sabe? Entender como que a alimentação influencia na estabilidade genômica, já que está relacionado com a própria instabilidade genômica pode prejudicar esses mecanismos de reparo. Então, eu acho que é essencial. Eu acho muito importante esse prêmio Nobel, em 2015, assim, de reconhecer a importância dessa área e que as pesquisas no Brasil e no mundo que têm abordado, que estão relacionadas a reparo de DNA, têm crescido muito e são muito promissoras, assim, eu acho bastante importante para a saúde pública. Mais alguma pergunta? Então, gente, muito obrigada. Acabei estendendo um pouquinho o tempo. Eu fico muito feliz que vocês tenham conseguido acompanhar e de poder falar um pouquinho disso para vocês, que eu acho que é bastante fascinante. Assim. Tenham um bom dia, aproveitem o congresso, que está lindo, e obrigada mais uma vez.